E hoje a gente vai conferir quais foram as minhas impressões finais depois de utilizar o Motorola Edge 20 Pro. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise e hoje, como eu falei, a gente vai conhecer as minhas impressões finais aqui depois de utilizar o Motorola Edge 20 Pro, tá? É um aparelho realmente bem interessante, bem bacana, ele traz algumas especificações bem interessantes, lembrando que eu já fiz aqui um vídeo de primeiras impressões, onde lá eu falo sobre todas as especificações do produto, tá? Aqui a gente vai dar uma pincelada mais por alto, porque a ideia é focar na minha experiência de utilização com esse aparelho aqui. Mas vamos lá, relembrando aí algumas especificações. O aparelho traz aqui o Snapdragon 870, 12 GB de RAM, 256 GB de armazenamento. Ele vai ter aqui uma bateria de 4.500 mAh, uma tela de 6.7 polegadas OLED de 144 Hz e você vai ter também uma câmera aqui principal traseira de 108 megapixels e uma frontal de 32 megapixels. Beleza, tendo sido relembrado aí algumas especificações do produto, deixa eu só fazer um adendo, tá? No vídeo anterior eu falei que a traseira do produto é plástico, quando na verdade ela é vidro, tá? Então eu errei lá no primeiro vídeo e estou corrigindo agora nesse vídeo aqui. Com relação à lateral aqui do aparelho, eu também falo lá no outro vídeo que é em plástico, embora alguns sites especializados afirmem ser de metal, tá? Eu realmente fiquei um pouco descrente de ser metal, porque normalmente quando você tem aqui a lateral do produto em metal, você tem alguns cortezinhos, algumas junções de borracha para permitir que o sinal consiga passar e entrar dentro do aparelho, tá? Do jeito que tá aqui, se realmente é metal, e aí eu não vou ter como saber exatamente falar isso para vocês, a não ser que eu pegasse alguma coisa aí e arranhasse aqui a superfície, não vou fazer isso com o aparelho, ele nem é meu, ele é emprestado pela Motorola. Isso pode acabar significando que o aparelho pode apresentar algum problema aí de conectividade, tá? Já que você não tem aqui os espaçamentos de borracha para permitir que haja aí o fluxo de sinal entrando e saindo do aparelho. Não sei, mas fica aí essas observações. Beleza, tudo isso tendo ficado devidamente esclarecido, vamos lá as minhas percepções sobre o produto. Realmente ele transmite um ar mais premium, você tem aqui o sensor principal de 108 megapixels, onde você consegue fazer uma foto cheia e consegue dar um zoom bem bacana nessa foto, tá? Você tem uma quantidade de informação presente ali muito maior do que uma foto normal, tá? O que não significa propriamente que por ser uma foto de 108 megapixels vai ser a melhor foto disponível no mercado. Isso realmente não traduz a realidade. Se você pegar aí alguns dos smartphones que possuem atualmente a melhor câmera disponível no mercado, você vai ver que alguns deles não têm câmera de 108 megapixels, tá? Você vai ver que esse número de megapixels é muito menor. Por quê? Porque o que vale para a qualidade da foto não é a quantidade de megapixels. A quantidade de megapixels nada mais é do que a quantidade de informação, o quão grande essa foto pode ser ampliada, tá? O que vai definir a qualidade da foto em si, na verdade, são outras questões, como por exemplo o sensor presente dentro do smartphone. Só para título de ilustração, se você pegar aí, por exemplo, o Moto G100, na minha opinião, ele faz fotos melhores do que o Motorola Edge 20 Pro, tá? Não é dizendo que esse aparelho aqui não faça boas fotos. Ele faz boas fotos sim, mas não são fotos espetaculares. Se você pegar os aparelhos mais premium, você vai ver que eles entregam fotos melhores. E por que eu estou comparando ele com os aparelhos mais premium? Porque ele praticamente é um desses aparelhos mais premium, tá? Você tem aqui o Snapdragon 870, é praticamente aí o 888, tá? E ele tem a construção dele também como um celular mais premium. Então a gente naturalmente acaba fazendo esse tipo de comparação. Se você pegar aí o Samsung S21 Ultra, você vai ver que a câmera dele vai sim ser superior ao do Motorola Edge 20 Pro. E como eu já falei aqui para vocês, até as fotos do Moto G100, na minha opinião, são melhores do que as fotos do Motorola Edge 20 Pro. Na minha opinião, isso não tem exatamente a ver com os sensores presentes aqui no Motorola Edge 20 Pro, tá? Nem com as lentes, nem nada de hardware. Eu acho que o problema é uma calibraçãozinha ali do software que é utilizado pela Motorola para fazer a captura dessas imagens. A gente sabe que hoje em dia boa parte da qualidade das fotos tem a ver com o pós-processamento das imagens quando você realiza a foto com o smartphone. Claro que um bom sensor
vai ditar sim qual vai ser o rumo desse pós-processamento, mas a gente sabe também que o pós-processamento acaba sim também interferindo na qualidade final da foto, principalmente com relação aí aos smartphones, tá? Porque eles costumam ter um sensor muito menor do que, por exemplo, uma câmera normal. Então, tendo dito isso, eu acho que o problema aqui está mais na questão do software. Por isso que eu acho que o Moto G100 tem fotos melhores do que o Motorola Edge 20 Pro, tá? Porque eu acho que o software nele é um pouquinho mais redondo do que é aqui nesse aparelho. Com relação a desempenho, multitarefa e tudo mais, não tenho o que falar, você vai rodar o que você quiser nesse aparelho aqui e não vai ter problema nenhum com relação a isso, tá? Então não vai ter engasgo nem nada, vai rodar o jogo que você quiser e vai ter multitarefa aberto aí até você cansar, que ele não vai engasgar em momento algum, tem 12 GB de RAM, isso nunca vai acontecer com esse aparelho aqui. A tela do aparelho também é um show à parte, você vai ter aqui uma tela extremamente bonita, que é uma tela OLED, como eu já mencionei, e extremamente fluida com seus 144 Hz de taxa de atualização, beleza? A única coisa que me incomodou um pouco nesse aparelho aqui foi realmente a bateria dele. A bateria desse aparelho aqui não é exatamente ruim, mas também não é tão boa como, por exemplo, novamente vou citar aqui o Moto G100, que tem o mesmo processador do que esse aparelho aqui. Você vai perceber que o Moto G100 vai ter uma autonomia de bateria maior. Nesse aparelho aqui, se você fizer uma utilização um pouquinho mais intensa, você não vai conseguir chegar até o final do dia, tá? Ele drena bastante a bateria, principalmente se você deixar a tela aqui o tempo todo, brilho máximo e tudo mais. Aí realmente a bateria vai embora, tem que ficar esperto com isso. Ela só vai conseguir chegar aí até o final do dia se você fizer alguns ajustes, como por exemplo no brilho da tela, como não utilizar tanto ele assim para jogar. Então você tem que usar ele de maneira mais basicona. Se você der um gás um pouquinho a mais nele, você vai perceber que a bateria vai embora bem mais rápido. No final do dia, é um aparelho excelente, você vai ter boas fotos, não as melhores que existem, mas sim vai ter boas fotos, você vai ter um excelente desempenho, não vai engasgar em nada. Eu só acho que por R$ 4.500, que é o preço atual na data desse vídeo, você está pagando um pouco mais caro do que deveria, na minha opinião, pagar num aparelho que não é exatamente um top de linha, tá? Isso se a gente considerar o processador que vem aqui dentro. Além disso, o Motorola Edge 20 Pro também não traz a resistência IP68 que a gente vê presente nos aparelhos top de linha atualmente, tá? Então eu acho que esse preço poderia ser um pouquinho mais para baixo, em torno ali dos 3.800 aproximadamente, porque pelo preço que esse aparelho está custando, eu acho que vale mais a pena você investir, por exemplo, num iPhone. O iPhone 12 mini, por exemplo, você está encontrando ele por volta dos seus 4.500 aproximadamente, o iPhone 12 em torno dos 5.200. Eu acho que vale mais a pena você pular já para um iPhone do que você vir aqui para o Motorola. Mas é claro, aí é questão de gosto. Se você está habituado com Android, se você está habituado com iOS, ou se você está pensando em migrar para o iOS, vai de cada um, tá? Eu só estou informando aqui que em relação ao preço que ele custa, eu acho que ele não vale tudo isso. Se você pegar aí o Moto G100, por exemplo, que também traz o Snapdragon 870, ele está custando bem menos que isso, na casa ali dos R$3.000 aproximadamente. Então acho que vale a pena a gente ponderar essas opções que a gente tem. E se curtiu o vídeo, já sabe, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!